Vamos fazer uma viagem no tempo? Mais especificamente para a África do século XIV. Lá, um imperador não só acumulou uma fortuna que a gente mal consegue imaginar, como também redefiniu o que era poder e cultura para um continente inteiro. Essa é a história de Mansa Musa. Pensa rápido. Quem foi a pessoa mais rica de todos os tempos? Provavelmente venham à cabeça uns nomes bem modernos, né? Mas e se a pessoa mais rica que já pisou na Terra vivesse há quase 700 anos num império africano de um poder assim inacreditável? Vamos falar de dinheiro. Se a gente ajustar para os valores de hoje, a fortuna de Mansa Musa é estimada em mais de 400 bilhões de dólares. É um valor mas tão absurdo que é difícil até de processar. Nenhum bilionário da nossa era chega nem perto. Bom, nessa nossa análise, a gente vai desvendar a história por trás dessa figura lendária. Vamos começar com a ascensão dele ao poder, depois vamos explorar as fontes dessa riqueza toda, acompanhar a peregrinação que literalmente mudou o mundo e, por fim, entender o legado imortal que ele deixou. Tudo começa aqui. Para a gente entender o homem, primeiro a gente precisa saber de onde ele veio e como é que ele chegou ao poder. E olha só, o título dele não era simplesmente rei, era Mansa, que quer dizer rei dos reis. Isso já dá uma dimensão do tamanho do poder e do respeito que ele tinha. Era uma autoridade que ia muito além de um simples governo. E o jeito que ele chegou ao trono é uma história fascinante, quase um mistério. Não foi por uma guerra ou uma batalha sangrenta. O antecessor dele, Abu Bakr II, era um explorador e decidiu fazer uma expedição gigantesca pelo Atlântico e simplesmente sumiu, nunca mais voltou. Com o trono vago, em 1312, Mansa Musa assumiu o império. Certo. Então, de onde vinha tanta riqueza? A resposta? Bom, estava literalmente debaixo dos pés dele, nas fundações do seu império. O Império do Mali estava literalmente sentado em cima de minas de ouro. Mas a grande sacada de Mansa Musa foi não depender só disso. Ele era o dono das principais rotas comerciais do Saara, negociando sal, que naquela época valia tanto quanto ouro, cobre, marfim e especiarias. Era uma verdadeira máquina econômica, muito bem diversificada e lucrativa. E essa inteligência toda se via na forma como o império era administrado. Não era um bloco único, não. Cidades-chave como Timbuktu, Djenné e Gao tinham papéis bem definidos. Uma era o centro do saber, outra do comércio, outra do poder político. Era uma estrutura super sofisticada para governar um território tão imenso. Mas ter um império rico e bem organizado era só o começo. O que Mansa Musa fez com essa riqueza é algo que o mundo nunca mais esqueceu. E isso nos leva ao evento que o transformou de um governante poderoso numa lenda global: sua peregrinação a Meca. Agora, vamos tentar visualizar a escala disso aqui. Uma caravana com 60 mil pessoas cruzando o deserto do Saara. Eram soldados, civis, servos e centenas de camelos, cada um deles carregado de ouro. Isso não era só uma viagem religiosa, era uma demonstração de poder e riqueza como o mundo nunca tinha visto antes. Essa jornada foi uma via de mão dupla. Na ida, por onde ele passava, distribuía tanto ouro que simplesmente mudava a economia local. Mas na volta, ele trouxe algo muito mais valioso: conhecimento. Ele trouxe consigo os maiores intelectuais, poetas e arquitetos da época para enriquecer o império dele. Para a gente ter noção do impacto, basta olhar para o Cairo. Ele deu tanto ouro na cidade que o valor do metal simplesmente despencou. E não foi por pouco tempo, não. Levou uma década para a economia se recuperar. Como disse um historiador da época, a riqueza dele era tão grande que ele podia, com um gesto, desestabilizar a economia de uma das maiores cidades do mundo. Tá, e o que ele fez com toda essa influência? Ele investiu. Mas não só em mais ouro. Ele investiu na construção de um legado de sabedoria e cultura. Com o patrocínio dele, Timbuktu virou outra cidade. A universidade lá tinha 25 mil estudantes. As bibliotecas guardavam quase 800 mil manuscritos. A gente está falando de um centro de conhecimento que não só competia, mas em muitos casos superava os centros europeus da mesma época. Timbuktu não era só um lugar para estudar. Era um lugar para debater, para inovar, para criar. Mansa Musa transformou a cidade num verdadeiro farol intelectual. Ele provou que o poder do seu império não vinha só da terra, mas também das mentes brilhantes do seu povo. É aquela história: impérios nascem e morrem, mas as lendas podem durar para sempre. O que aconteceu depois de Mansa Musa e por que a história dele continua tão importante até hoje?
Depois da morte dele, em 1337, o império passou por dificuldades. Disputas internas pelo poder e o crescimento de reinos vizinhos levaram a um declínio gradual. Mas o auge que o Mali viveu sob o comando dele deixou uma marca, um padrão que ecoou por séculos. O legado que ele deixou tem muitas camadas. Ele, literalmente, colocou o império dele nos mapas da Europa. Ele consolidou o Islã na região, promoveu a educação e, o mais importante talvez, mostrou para o mundo inteiro a grandeza e o poder das civilizações africanas. E essa citação no fim resume tudo. A história de Mansa Musa não é sobre ouro. É sobre um líder que usou uma riqueza inimaginável com um propósito muito maior: construir um legado de conhecimento. O que faz a gente pensar? O que é a verdadeira riqueza? É aquilo que a gente acumula para si ou aquilo que a gente constrói para o futuro?